Boa noite, gente. Uma honra, uma alegria estar aqui. Muito obrigada, Gustavo, pelo convite. Quero muito cooperar com vocês com esse tema, que com certeza eu sou apaixonada. Então, eu já sou uma pessoa assim que dediquei a vida até agora, né, desde o iníciozinho da minha carreira, para estudar, para trabalhar com pessoas com autismo. E eu queria só contextualizar vocês, porque às vezes, quando se fala de autismo, as pessoas ainda têm um medo, né? As pessoas ainda ficam meio receosas. Porque quando fala de autismo, a gente está falando do que é diferente. Hoje, a gente já tem mais contato com pessoas autistas. Já tem sido mais comum, porque a prevalência tem aumentado muito e a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Mas na minha época, lá quando eu era criança, alguns poucos anos atrás, eu tenho uma recordação de uma prima distante, que hoje eu sei que ela era autista, mas na época diziam que ela era, o termo era esse, desculpa, eu sei que a gente não usa mais esse termo, tá? Mas na época dizia que ela era doente mental. E aí o que é que acontece? Eu tinha muito medo dela, porque ela era bastante agressiva, e um dia, inclusive, estavam os adultos conversando em uma roda, e eu já devia ter meus 7, 8 anos, quando, de repente, eu resolvi ficar ao lado do meu pai. Só que meu pai estava junto da mãe dela. E depois, analisando a situação, eu acredito que ela teve ciúme, né? Ela quis me tirar dali porque eu estava próxima à mãe dela. Só que ela era uma pessoa que não tinha comunicação verbal, ela não falava. E o que foi que ela fez? Ela me deu o maior tapa que eu já recebi na minha vida. Então, esse foi o meu primeiro contato com pessoas com autismo. E aquilo me assustou muito. E eu fiquei com muito medo. E o porquê assusta, gente? Porque, como eu falei, o novo, o desconhecido, assusta. Eu não sei qual foi a sua experiência com alguma pessoa com autismo, eu não sei se você já teve alguma experiência com alguém com autismo, mas o conhecimento, ele é a arma mais poderosa que o ser humano tem nas mãos para enfrentar qualquer desafio, para enfrentar qualquer dificuldade. Então, seja lá qual foi a experiência que você teve, ou em sala de aula, ou na sua vida particular, em relação a esse tema, o que eu quero te dizer é o seguinte: o que eu falo sempre para as mães quando recebem um diagnóstico, e falo também para os professores. Falando nisso, vou fazer um parêntese aqui. Parabéns, Gustavo, à coordenação do curso, por estar trazendo esse tema para reflexão. Porque, infelizmente, essa não é a realidade do nosso país. Infelizmente, os professores saem das faculdades, né, formados ali, sem noção do que é o autismo ou outras deficiências, e quando chega na sala de aula que se depara com isso, toma um grande susto, não sabe o que faz, desesperam, porque são com essas características que eu encontro os professores. Mas que bom saber que essa turma vai ser diferente. Que fique claro aqui que eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto, pelo contrário, meu maior objetivo é instigar você a buscar mais. E então, voltando, né, para o histórico, para poder você se entender como foi que eu caí nesse tema, eu fiz o magistério na época e sempre tinha curiosidade sobre as questões das deficiências, mas na época eu não tinha acesso a material, não tinha internet para saber mais sobre isso. Até que passei num curso, né, um concurso público, e fui escolher a escola que eu iria trabalhar. Essa parte é muito interessante, gente, porque eu só tinha um critério para o local que eu queria trabalhar, tinha que ser perto da minha casa. Eu tinha menos de 20 anos, eu tinha 20 anos na época. Era só isso que eu queria, ser perto da minha casa. Então, eu estava pensando na minha comodidade.
E o único local que tinha, perto da minha casa, era um centro de atendimento a pessoas com deficiência. Quando eu estou contando a minha história, eu quero que você pare e pense que é também, isso tudo é dentro de um contexto social do nosso país, do nosso estado. E quando eu cheguei lá para escolher a escola, a pessoa era uma sala de aula, com uma mediadora ali, e cheio de mulheres. A sala estava cheia de mulheres, todas desesperadas para pegar as melhores escolas. E a pessoa que estava responsável ali na frente dizia assim: olha, gente, tem vaga em um centro, e nesse centro, para trabalhar lá, tem que ter pós-graduação em educação especial. Só que na época eu só tinha um magistério. Ninguém quis. Passou um tempo e de repente gritaram lá: olha, quem quiser ir para o centro não precisa mais de pós, só precisa da faculdade de pedagogia. Só que ninguém quis. E o tempo foi passando, até que ela gritou de lá: quem quiser ir para o centro não precisa mais de faculdade, não. O centro vai dar formação. Quem tiver magistério pode ir. E aí eu me candidatei, crendo que lá eu teria formação específica para isso. E sabe o que aconteceu? Eu não tive. O centro não tinha formação e a formação foi na prática. Essa era a visão há 20 anos atrás da educação especial no nosso país. E aí eu te pergunto, será que mudou muita coisa? Teve um avanço significativo, sim. A gente não pode negar. Mas estamos longe daquilo que deveria ser. Mas que bom que já existem pessoas abertas para esse tema, que pensam na formação de professores, voltada para uma questão como essa. Que bom que nós estamos aqui nesse momento. E meu desejo de verdade é cooperar com vocês, para que a inclusão seja realidade na vida de vocês. E antes da gente entrar aí nos slides, eu quero só pontuar mais uma coisa. Eu entrei no centro, comecei a trabalhar com pessoas com deficiência. Na época, autismo não era chamado de autismo, todo mundo era dito lá como deficiente intelectual. E só depois a gente foi percebendo quem eram os autistas, né? Que a gente percebia a diferença, mas não existia literatura naquela época para trazer clareza para a gente. E eu sempre fui aquela professora que dava o melhor de mim. Mas sempre chegavam os estudantes que hoje a gente sabe que são os autistas nível 3 de suporte. Aqueles que são mais difíceis mesmo da gente trabalhar. E o que era que o centro fazia? Fechava as portas, porque dizia que não é perfil para esse tipo de criança. E aquilo me deixava encucada, porque eu pensava assim, gente, se aqui não é o perfil, não é para aqui, vai ser para onde? Se nós somos o centro de referência da cidade. Mas isso só me deixava encucado. Até o dia que eu descobri que as minhas duas filhas têm uma doença rara. E eu fui em todos os médicos de Salvador, específicos, né, da área, para tentar descobrir o que aquelas meninas tinham. Primeiro foi uma e depois a outra. E o que eu mais ouvi foi: mãe, a gente não sabe o que é isso. Mãe, a gente não sabe o que fazer. Mãe, eu nunca vi isso em adulto, quanto mais em criança. E à medida que eu ouvia aquelas coisas, meu coração, né, era amassado ali e o desespero tomava conta de mim. Até que eu encontrei uma médica que ela falou: eu nunca vi isso, mas eu vou descobrir o que é. Eu nunca vi isso, mas se eu fosse você, eu levava ela em São Paulo e a gente lá tem um fluxo maior de pessoas, não é possível que lá não descubra o que está acontecendo com sua filha. E assim eu fiz. E sabe, turma, naquele dia
eu fiz um pedido especial a Deus na frente daquela médica. Eu falei assim, eu disse, Deus, que eu seja a profissional que acalme o coração de mães. Deu para você entender? Porque falar da dor do outro é muito fácil. Mas quando a gente fala da nossa dor, é difícil. A gente sabe onde dói quando é na gente. E naquele dia eu comecei a me movimentar no centro e a dizer, não, eu quero esses meninos que não é perfil para aqui. Você é doida, mas como é que você vai fazer? Eu digo, não sei. Pode me dar. Confio em mim, vocês confiam em mim, deixa eu atender eles. E comecei a estudar e comecei a buscar no intuito de diminuir a dor da família também. E aí a gente vai entrar agora num pouquinho das minhas descobertas de lá para cá. Pode passar, Gustavo. Eu sou Thalita, psicopedagoga, especialista em análise aplicada do comportamento, né? Tenho cursos na área da deficiência intelectual, autismo, deficiência visual, surdo-cegueira. Trabalho com formação de professores, orientação de escolas em relação à inclusão de pessoas com deficiência. Faço visitas às escolas, presto mentoria. Então, assim, nesses 20 anos, eu já tenho tido um pouquinho de experiência com esses assuntos. Mas eu confesso a você que nada me deixa mais feliz do que ver o avanço, o aprendizado de um autista nível 3 de suporte, que a gente vai ver já já o que é isso. Pode passar. Falar de inclusão é falar de se especializar. Dr. Luciano Lacerda, ele fala que não existe inclusão verdadeira sem saber especializado. Então, a gente tem que entender que nem inclusão não é integração. Porque o que é que acontece? Às vezes a pessoa com deficiência está dentro de uma sala de aula, mas ela não está incluída. Ela está ali, mas ela não é parte daquele grupo. E quando é inclusão, Thalita? É quando todas as pessoas estão aprendendo e estão dando o melhor de si, onde elas têm também a oportunidade de participar ativamente de todo o processo. Não só do processo de aprendizagem, mas também do processo de ensino. Essa é a verdadeira inclusão. Sabe quando é que você vai ser um professor inclusivo? Quando você disser assim, ó, eu tenho 25 alunos na minha turma. Não é quando os professores falam assim, eu tenho 23 alunos e 2 autistas. Essa separação já é uma forma de exclusão. Os 2 autistas são seus alunos e não precisam ser separados do grupo. Tá dando um pouquinho para entender? Eles são seus alunos, eles serão seus alunos. E se eles tiverem um acompanhante terapêutico na sua sala, eles vão continuar sendo seus alunos e não do acompanhante terapêutico. Por que eu estou te falando isso? Porque geralmente os professores acreditam que os estudantes com autismo são responsabilidade de quem acompanha. E não é. Mas isso é uma conversa também para um outro momento. Pode passar. Que fique bem claro que o que eu vou trazer aqui não é receita pronta. Não existe receita para incluir ninguém. Vou dar algumas dicas, vou trazer algumas orientações, mas para você incluir de verdade, você precisa conhecer aquela pessoa, aquele aluno que está na sua sala. Pode passar. Então, para entender um pouquinho o que é TEA, transtorno do espectro do autismo. Eu fui fazer uma formação uns 15 ou 20 dias atrás, eu me assustei, porque uma professora que estava lá para receber a formação e concorrer à gestão da escola, ela fez uma pergunta no final. Eu confesso que eu me assustei por 2 motivos, tá? Primeiro, pela pergunta dela, e segundo, porque eu não deixei claro isso no início.
Eu falei, gente, que momento eu me passei disso. Ela virou e perguntou assim, Thalita, vocês falam tanto aqui de TEA, 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 o que é TEA? E eu me assustei porque eu falei, gente, é uma altura do campeonato dessa, alguém ainda não sabe o que é TEA, então nosso trabalho está apenas começando. Né? TEA significa transtorno do espectro do autismo, que é uma questão do neurodesenvolvimento que atinge duas áreas principais do ser humano. É uma díade. Ela vai intervir diretamente na comunicação e na interação social dessa pessoa, e ela também vai trazer padrões restritos e repetitivos de comportamento. Em relação à comunicação, a pessoa com autismo pode falar maravilhosamente bem. Eu tive o privilégio de ouvir Mariana Assis, que ela é uma professora com autismo. Gente, eu passaria o dia inteiro ouvindo aquela menina. Pense como se comunica bem. Só que o autismo é um espectro. O que é o espectro? São várias maneiras de se manifestar. Então, não é porque uma pessoa com autismo fala muito bem que todas vão falar. Porque essa comunicação pode não existir. Essa comunicação, ela pode ser de uma maneira limitada. Ela pode ser sem alteração nenhuma. Ela pode ser muito rebuscada. Mas também ela pode ter dificuldade em reconhecer as emoções. Então, você percebe aí que só em relação à comunicação, quantos desafios a gente tem ao ter um aluno com TEA? Falando dos padrões restritos e repetitivos do comportamento, essa pessoa ela pode ter interesses fixos. Eu tive um estudante que ele conhecia tudo, mas tudo, eu estou falando tudo mesmo, sobre dinossauros. E quando aquele menino abria a boca para falar de dinossauros, gente, era a sensação que eu tinha que ele estava lendo a enciclopédia. Porque ele sabia detalhes por detalhes de todos os dinossauros, era em que viveu, o que comia, o comprimento da cauda, o não sei o que lá. Gente, ele sabia tudo. Porque o interesse dele era esse. Para trabalhar com aquele menino, eu tive que aproveitar o interesse dele. Para levar ele até onde eu queria. Uma pessoa com autismo não pode simplesmente ser desrespeitada, porque é um desrespeito. Quando ele chega com um interesse fixo e repetitivo, na sua aula, por exemplo, e você olha para ele e fala assim, não é hora de falar sobre isso aqui. Essa pessoa tem uma limitação e você precisa ajudar ela a expandir esse interesse. E a primeira dica que eu dou para vocês é aproveite esse interesse para levar ela até onde você precisa que ela chegue. Não significa dizer que você vai deixar ela com esse interesse o tempo inteiro, mas tudo tem que ser muito bem planejado, muito bem estruturado, para que aumente o campo de interesse. E isso também seria uma outra aula, né? Pessoas com autismo também apresentam estereotipias motoras ou vocais. Você vai ver muito pessoas com autismo mexendo as mãos, que a gente chama fazendo flap, né? Vai ver o movimento de corpo, jogando, por exemplo, o tronco para frente, para trás, mexendo com os dedos. Tem aquelas que se regulam pulando, ficam o tempo todo pulando. E alguns professores falam assim, Thalita, como é que a gente faz para tirar isso? E aí eu te pergunto, você está sentada aí, né? Mas eu queria ter uma câmerazinha aí em cada casa de vocês agora, porque com certeza tem alguém fazendo estereotipia. Tem alguém que está mexendo o pezinho, tem alguém que está aqui, ó, mexendo o cabelo. Tem algum homem que pode estar aqui, ó, mexendo na barba. Isso são estereotipias, são comportamentos repetitivos que nós fazemos para nos regularmos. Só que a gente tem um maior controle desses movimentos do que pessoas com autismo. Então, na verdade, a estereotipia, ela é um problema para a gente e não para a pessoa com autismo.
Porque autistas que conseguem se expressar bem, falar sobre o que sentem quando estão estereotipando, eles só trazem uma sensação de tranquilidade, que aquilo deixa eles regulados. Então, se é bom para eles, por que nós vamos tirar? O único momento que a gente pensa em tirar uma estereotipia é quando ela traz prejuízo para o sujeito. Eu tenho um estudante, por exemplo, que ele tem estereotipia de morder aqui a mão, que já fez um calo bem grande no dedo, e isso machuca ele. Então, existe todo um planejamento para a gente diminuir essa estereotipia, porque está causando prejuízo para ele. Deu para entender? Então, a gente precisa respeitar a maneira dos outros serem. A gente não tem que ficar querendo que a pessoa seja do jeito que a gente quer. Pode passar, Gustavo. Volta lá um pouquinho. Essas características devem ter aparecido na primeira infância e tem que trazer dificuldade para o indivíduo ao ponto de ser necessário ajuda. E não devem ser melhor explicadas com deficiência intelectual ou atraso no desenvolvimento. Por que eu estou te falando isso? Porque são condicionantes para o diagnóstico. Eu ouço muito assim, Thalita, eu acho que eu tenho autismo. Ouvi isso hoje, inclusive. Eu acho que eu tenho autismo. Eu falei, você tem prejuízo na comunicação, você tem prejuízo nas questões de comportamento repetitivo. Isso apareceu lá na primeira infância. Isso traz dificuldade para você na sua vida, de você precisar de ajuda. E isso não é melhor explicado do que qualquer outra deficiência, como deficiência intelectual ou um atraso de... Então, você procura um médico, vai no neuro, vai no psiquiatra e vai buscar o diagnóstico. Mas a gente não pode ficar se autodiagnosticando, nem diagnosticando ninguém. E aí é uma outra dica que eu dou para vocês, cuidado. Porque quando a gente começa a trabalhar, inclusive, com esse público, a gente começa a perceber algumas características e acha que já tem condições de dizer que alguém é ou não autista. Nós não podemos fazer isso, nós não somos médicos, tá? Quem tem autismo são os médicos. Thalita, então o que é que eu vou fazer se eu vejo um estudante que está ali, mas ele não tem um diagnóstico? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está estudando para ser o quê? Professor, não é isso? Então pronto. Ensina. É isso que você tem que fazer. O diagnóstico, ele é apenas de ações. Mas ele não, a gente não precisa dele necessariamente para a nossa prática. O que a gente precisa é saber onde nosso estudante está, em que nível ele está, o que ele já sabe e ensinar e estimular o que ele precisa saber. Precisa de um diagnóstico médico para isso. Mas isso também é uma conversa para um outro momento, dar uma outra. E por que o número 1, 2 e 3 aí? Porque as palavras, elas produzem as coisas. Lembra que eu te falei lá no início? Eu tenho 23 alunos e 2 está produzindo uma exclusão aí, porque no seu comportamento em sala de aula, você vai trabalhar com os 23 e vai achar que o autista tem a ver com você. Então, antes, o autismo era dito assim, não, ele é autista leve, e ainda tem pessoas que usam esses termos, ele é um autista leve, ou ele é um autista moderado, ou ele é um autista severo. Quando a gente fala isso, a gente está colocando o peso do autismo na pessoa com autismo. Ele é leve, ele é moderado, ele é severo. Esse é um termo que está em desuso. Hoje nós usamos que é um autista nível 1 de suporte, nível 2 ou nível 3. Quando eu digo que é um nível 1 de suporte, eu estou dizendo que ele precisa de pouco suporte. Quando eu digo que é nível 2, eu estou dizendo que ele precisa de mais suporte. E quando eu digo que é o nível 3, é que ele precisa de um suporte substancial. Agora, quando eu falo de suporte, você consegue perceber que eu estou tirando o peso do indivíduo e colocando a responsabilidade no ambiente?
Então, eu mudo, né, a minha palavra, a minha fala, e, consequentemente, eu vou mudar a minha ação também. É por isso que hoje a gente não traz mais essa questão de leve, moderado e severo. Até porque lá na frente a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Leve, moderado e severo, isso mesmo. Pode passar, Gustavo. Então, é importante aqui a gente entender que autismo não tem cara, tá, gente? Então, às vezes você vai ver aquele jovem, aquele adolescente lindo, aquela menina linda, e você vai dizer, não, não é possível. Não é autista, não. Nem tem cara de que tem deficiência. Ela é preguiçosa. Ele é preguiçoso. Não, 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 calma, porque não é preguiça. Autismo não tem cara. E é importante a gente entender também que o diagnóstico ele não vai definir a presença de alteração de aprendizagem, tá? Porque às vezes, o que é que eu ouço? De pais, inclusive, viu? Não é só de professor, não. Dos pais também. Ah, ele é autista mesmo, né? Ele é autista. E porque ele é autista, a gente vai parar de investir? A gente vai deixar de educar? A gente vai deixar de ensinar? Não é porque é autista que precisa ser mal educado? Não é porque é autista que eu não vou intervir, que eu não vou estimular? Eu acompanho algumas crianças que eu falo para as mães, eu falo, ó, isso aí não é autismo, não. Isso aí é birra de menino. Porque antes de ser autista, ele é uma criança da idade que ele tem. Eu ouvi de uma mãe um dia, Thalita, muito obrigada. Hoje eu entendi que eu não superprotegi o meu filho. Eu superprotegi o autismo dele. Olha que profundo. Então, a presença do diagnóstico não vai dizer que a criança não tem condição de aprender. Autistas, eles possuem mais neurônios, mas com baixa qualidade. Isso é o que dizem alguns estudos, tá? Que o cérebro autista também é maior que o de crianças típicas, do que pessoas típicas. Autistas podem ter pequenas ausências que são imperceptíveis e, por isso, traz dificuldade de aprendizagem para alguns casos. Quer ver uma coisa? Minhas filhas, elas sempre me chamam para assistir filme. Amam assistir filme. Aí a pessoa aqui, que passa o dia todo trabalhando, chega em casa bem animada para assistir filme, né? Só que não. Mas, mesmo assim, vou fazer vontade. Deito lá no meu sofá para assistir o filme com ela. O que é que acontece comigo? Com certeza você não tem bola de cristal, mas você vai saber. Eu cochilo. O tempo todo eu tô dormindo, isso mesmo. Vira e mexe, o olho fecha. Quando chega no final do filme, você acha que eu consegui entender o filme? Óbvio que não. Por quê? Porque eu tive ausências no processo ali daquele filme. A mesma coisa, vírgula. É mais ou menos isso que acontece com pessoas com autismo. Ele está ali na sua aula, ó. Ele está até te olhando. Mas às vezes tem pequenas ausências que são imperceptíveis e que vai fazer com que ele tenha dificuldade de compreender o conteúdo que você ensinou. Deu para entender como é bem complexo? Como é bem desafiador? Pode passar, Gustavo. E a importância do diagnóstico? Por que é tão importante? Apesar de que, para o professor, como eu falei, o diagnóstico, se tiver na sua mão, ótimo, ótimo, mas se não tiver também, não é ele que vai impedir o seu trabalho. O diagnóstico, na verdade, ele é fundamental para as intervenções pedagógicas práticas, no sentido das adaptações curriculares, no sentido do direito daquele estudante. Em alguns casos, ele vai precisar ter o apoio, né? Em sala de aula, do assistente terapêutico, cada lugar chama tem uma definição, né? Mas, enfim, vai ser importante para as questões de direito desse estudante. E também vai identificar as questões individuais daquele sujeito. Então, por exemplo, hoje mesmo eu atendi uma criança com autismo, nível 2 de suporte, ele é não verbal, e eu estou percebendo que ele também tem uma deficiência intelectual.
Então, a partir do diagnóstico, eu posso perceber, e agora com o DSM que vai vir aí agora, ou com o CID-11 também, vai ficar bem mais claro isso, porque lá vai ter bem especificado cada um vamos dizer assim, não é das classes, né, mas das características das pessoas com autismo. Então, naquela referência já vai dizer se ele é não verbal, se ele tem tal habilidade, se ele não tem. Então, vai ficar mais fácil para a gente, quanto professor, estar intervindo. Pode passar. E aí, voltando a falar sobre a questão do leve, moderado e severo. Por que autismo nenhum é leve? Porque pessoas com autismo nível 1 de suporte geralmente são adultos não diagnosticados. E o que é que acontece com essas pessoas? Ela não vai ter compreensão, né, dela mesma, das coisas que ela sente. E isso pode trazer frustrações, confusão na vida cotidiana. Eu conheci um rapaz há pouco tempo, adulto hoje, já tem família, descobriu que o filho dele é autista, e nesse processo de investigação do filho, ele se deparou com o diagnóstico dele, e ele também é autista. Aí eu fiz questão de perguntar, porque eu sempre pergunto para ouvir a resposta, que geralmente é a mesma. Qual a diferença que o diagnóstico trouxe para você agora enquanto adulto? E a resposta, Thalita, é libertador. Hoje eu consigo me entender. Porque essas pessoas, elas têm dificuldade nas relações sociais. Lembra que é uma das características do autismo? Então, por causa dessa dificuldade, geralmente elas se isolam. E isso vai trazer também problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão, problemas de autoestima, vão ter dificuldade na vida diária de gerenciar finanças, cumprir prazos, se organizar. E pense nisso tudo, a pessoa vivendo isso tudo, sem os familiares terem clareza que ela é uma pessoa com autismo, cobrando dela coisas que ela não vai conseguir realizar. Vai ter impacto nas relações familiares. E sem contar a falta de acesso e a todos os recursos que as pessoas com autismo têm direito. Então, tá vendo que não é leve para ninguém? Se você seguir algumas pessoas no Instagram que têm filhos, né, com autismo, ou até alguns autistas, você vai ver que a vida deles não são leve. Não é uma coisa leve. Não é porque é nível de suporte que é fácil. Não é. E a gente precisa entender isso. Vou passar. Lembra que eu falei que é um espectro? Tem várias maneiras de se apresentar. Pronto. Só em ser autismo já tem várias possibilidades de se apresentar. Só que, além do autismo, geralmente as pessoas vêm com outras comorbidades, que são questões atreladas ao autismo. Então, perceba, dificuldade na comunicação, tá? Interação social, comportamentos repetitivos, já vai trazer muita dificuldade na vida. Agora, 70% dessas pessoas têm problemas motores. 10% tem distúrbios gastrointestinais. 44% tem TDAH. 30% tem epilepsia. 45% dos autistas têm deficiência intelectual. E agora, 80% tem distúrbio de sono. Meu amigo, eu não sei se você já passou uma noite sem dormir, eu acredito que sim. Você não conseguiu dormir bem uma noite, como é que você fica? Você não fica bem durante o dia. Agora imagine que 80% dos autistas têm um distúrbio de sono. Então, junto com o autismo, ainda tem essa dificuldade de dormir. É muito difícil, é muito complexo. E a gente não pode chegar e pensar assim, ah, é meu aluno só esse semestre. Ah, vai ser meu aluno só por um tempo. Eu digo que nós temos duas opções quanto professores, e na verdade não é nem quanto professores, é quanto seres humanos. Nós podemos marcar
ou manchar a vida das pessoas. Ela pode ficar com você, hoje aqui, eu vou ficar com vocês 1h30, mais ou menos, é isso? Nessa 1h30, eu tenho duas opções. Ou eu vou marcar você, ou eu vou manchar você. Ou eu vou trazer algum prejuízo para sua vida, ou eu vou trazer algum benefício, alguma coisinha que lá no fundo você vai dizer assim, ah, Thalita, legal. Gostei da aula de Thalita, gostei da palestra que ela deu. Ou eu aprendi isso aqui com Thalita. Ou então, eu posso manchar você. E isso é uma escolha pessoal nossa. E não se esqueça. O que eu vou falar aqui não é nenhuma profecia maligna, nada disso, tá? A prevalência do autismo está aumentando. Então, provavelmente, você vai ter um ou dois, ou até mais autistas na sua sala de aula. E, pasme, nós não estamos, vamos dizer assim, livres de termos um filho, um sobrinho, um parente com autismo, ou quem sabe um neto lá no futuro. E não se esqueça, não é porque é a dor do outro que não causa prejuízo. Vai trazer prejuízo, sim. E tomara que você seja alguém que escolha marcar a vida das pessoas. Pode passar. E aí está a prevalência do autismo. Preste atenção que em 2008 a gente tinha um autista para cada 125 nascidos. 125. Eu estou falando de 2008. A gente vai lá para 2016. Olha só, já sai de 1 para 125, de 125 para 1. A gente vai ter agora, a cada 69 nascidos, esse é 2016, uma pessoa com autismo. 69. 2016. Vamos para 2023. Uma em cada 36. O autismo vai chegar, se não chegou, que eu acredito que já tenha chegado, vai chegar perto de você, em algum momento. Por causa dessa prevalência aí, ó. Vai chegar como seu estudante, como seu aluno, vai chegar como seu parente, vai chegar como seu vizinho, mas ele vai chegar. E a gente precisa estar preparado para receber pessoas com autismo, seja em que contexto for. Pode passar, Gustavo. E sempre me fazem essa pergunta aí. Quando você vê esses retângulozinhos aí, com esses questionamentos, são perguntas que sempre me fazem em todo lugar que eu vou falar. Por que tantas pessoas com diagnóstico de autismo hoje em dia? Por que aumentou tanto essa prevalência? O primeiro motivo é a clareza dos critérios diagnósticos. Hoje está mais claro para os médicos, né, para os especialistas, essas características do autismo. Coisa que lá, há 20 anos atrás, quando eu te contei que eu entrei lá no centro, né, em Salvador, e que todo mundo era dito que era deficiente intelectual. Por quê? Porque não tinha clareza desses critérios diagnósticos. E quando você vai ver os artigos, os estudos, você vai se deparar com o aumento do autismo e a diminuição da deficiência intelectual. Por quê? Porque estava tudo no mesmo saco. Todo mundo dizia que era deficiência intelectual. E não era. Então, a clareza dos critérios diagnósticos é um dos motivos para o aumento do número de autistas. Outra coisa é a conscientização sobre inclusão. Antigamente, as pessoas que tinham filhos com deficiência faziam o quê? Deixavam em casa escondido. Não levavam para a escola. Hoje em dia, não. Hoje a gente já tem uma conscientização maior. Esses pais sabem que é direito dos filhos e, pelo menos, já matricula na escola. O que não é inclusão, tá? Não é inclusão. Mas, pelo menos, já tem a matrícula garantida. A nossa luta hoje não é mais pela matrícula, mas sim pela permanência dessas pessoas no contexto escolar. E uma permanência de qualidade, né, Adriana? A Adriana está aí concordando comigo
não é só estar lá, não é só estar integrado, mas é estar realmente incluído. E uma outra coisa que faz com que a gente tenha esse aumento, né? É que hoje é mais fácil da gente saber da vida dos outros. Como? Através da internet. A internet diminuiu as barreiras geográficas. Para você saber o que passava na casa da sua tia, que morava em outra cidade perto, você levava mais de uma semana antigamente. Hoje em dia, minha irmã mora nos Estados Unidos, eu estou com ela o tempo inteiro. Eu sei tudo lá que ela me fala. É tudo muito rápido a comunicação. Então, essa diminuição de barreira também faz com que a gente perceba que existem muito mais pessoas com autismo. Pode passar. Outra pergunta que sempre me fazem, aí na verdade duas. Como acolher o autista na comunidade escolar? Como promover a interação com professores e alunos? E aí eu te faço uma outra pergunta. Como você acolheria os outros estudantes? Da mesma maneira. Da mesma maneira. Seja simpático. Respeite. Tenha uma parceria com a família. Pergunte à família, né? Se essa pessoa for de menor, se ela não tiver uma comunicação verbal também, o do que ela gosta, de que maneira você pode estar se relacionando, né? Tendo uma abertura maior da parte dela para um relacionamento com você. Então, compartilhe dos interesses dessa pessoa. Lembra que eu falei que eu tinha estudante que tinha hiperfoco em dinossauro? Foi o que eu fiz. Eu usava o dinossauro para levar ela até as outras questões que eu queria apresentar. Hoje eu estou com um desafio grandão. Eu estou com um adolescente que o hiperfoco dele é Lincoln Loading. Acho que é isso. Liculau. Pronto, é isso aí. Obrigada, é isso aí mesmo. Minha gente, vocês não têm noção. Então, eu preciso fazer o quê? Pegar o bendito do Lincoln e link para minha aula. Nicolas Brito, ele é fotógrafo, escritor e tem autismo. E ele fala que na época ele tinha hiperfoco em Mario Bros. E os professores dele começaram a fazer as atividades com o tema de Mario Bros. E por causa disso ele se desenvolveu assim muito. Aqui, ó. Então, gente, é uma coisa simples. Só trouxe o tema para aquela atividade. E fez com que ele avançasse tanto. Então, faça as adaptações necessárias, ensine a turma toda. Quando você for receber uma turma, fale sobre individualidade. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem o seu jeito de ser. E isso tem que ser respeitado. E outra coisa que os artigos trazem com muita força para a questão da interação mesmo, da inclusão de pessoas com autismo em sala de aula, é o treinamento de pares. O que é isso? Você ensina os colegas a como se relacionar com aquela pessoa com autismo. E os colegas dessa pessoa com autismo vão ser o seu parceiro nesse processo de inclusão. Quando eu te falei que isso tudo que eu me propus a falar hoje é só um pontapé, é porque é muito assunto, é muito complexo. Existem vários artigos só falando de treinamento de pares. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou pontuando coisas que você pode estar buscando depois com mais calma, certo? Pode passar. Como é possível a inclusão na prática, diante da falta de informações, de informação profissional, adaptações da estrutura? Como é possível? Diante de tanta dificuldade, porque quando você entra na sala de aula, meu amigo, não é brinquedo, não. Quando você entra na sala de aula, tem todas as dificuldades que uma sala de aula tem, inclusive o autismo. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é derrubar a principal barreira para a inclusão. Você sabe qual é a principal barreira da inclusão? Não é a barreira arquitetônica, porque essa se resolve fácil. Se resolve com dinheiro, faz uma reforma fácil, entre aspas. Mas tem uma que nem dinheiro resolve.
Sabe qual é? É a barreira atitudinal. Se a pessoa não quiser mudar, se transformar, ninguém muda ela. Então, precisamos quebrar essa barreira. Ó, não é porque é diferente que você não vai dar conta, você vai dar conta. Se você quiser, você vai conseguir. Certo? E a dificuldade maior é a falta de informação. Hoje eu estava conversando com uma colega que está entrando na área agora, né? E ela, assim, temerosa de algumas coisas, eu falei para ela, estava orientando ela, mostrando os materiais, apresentando algumas coisas, e falei para ela, falei, ó, sabe qual é a maior dificuldade? É a falta de conhecimento. As pessoas sofrem porque não têm conhecimento. Quando você tem conhecimento, é como se abrisse um leque de possibilidades à sua frente. E você vê que a coisa é possível. Então, por que o autismo é tão... Ah, autismo? Porque as pessoas não têm conhecimento. É difícil, volto a falar, não romantizo o autismo, tá? Não tô aqui dizendo que o autismo é lindo, é maravilhoso, vai ser super fácil, como eu vejo alguns famosos fazerem, né? Não, gente, não é. Eu já perdi as contas de quantas mães choram na minha frente. Eu tenho que ficar ali, ó, respirando fundo e dizendo, eu não posso chorar com ela também. Eu sou profissional aqui agora. Não é fácil. Mas quando você tem conhecimento, você consegue caminhar de maneira consciente e criando possibilidades, certo? E outra coisa importantíssima, importantíssima para você, é que inclusão não se faz sozinha. Não ache que você, sozinho, na sua sala de aula, vai conseguir incluir. Você vai precisar de apoio da família, da coordenação. Você vai precisar de apoio de quem estiver envolvido no processo. Como eu falei lá no slide anterior, você vai precisar de apoio dos colegas, tá? Pode passar. Gustavo vai me controlando meu tempo aí, que eu falo demais, né? E aqui, ó, é o X da questão. Isso aqui eu trago sempre para os professores do ensino fundamental, mas eu quero trazer para vocês, porque vocês precisam entender que toda aprendizagem, ela se constrói em cima de outra que já existe. Eu não posso querer que uma criança ou que uma pessoa escreva um texto. Eu não posso dar um tema para alguém escrever um texto se essa pessoa não identifica as letras, não reconhece as letras. Você concorda comigo? E o maior problema da inclusão é esse. É porque tem um bocado de professor que quer que o menino resolva os polinômios da vida quando ele não identifica os números. A gente pega os nossos alunos, coloca tudo no mesmo saco e acha que aquele saco da sala de aula ali vai igualar todo mundo. Ah, também sou apaixonada, Gil, por isso. Se deixa eu falando a noite toda aqui. A gente acha que botando todo mundo na mesma sala de aula, tá todo mundo igual, tá todo mundo com as mesmas habilidades, tá todo mundo dentro do mesmo contexto. E, ó, não tá. Nós precisamos conhecer cada estudante. Porque no caso, por exemplo, do ensino fundamental, o menino chega lá, ensino fundamental 2, um sexto ano, quinto ano. O menino aí chega na sala, ele não sabe ficar sentado. Eu fui visitar uma escola certa vez com um menino. Não dá ousadia, não, Gil. Não, ó, Gustavo, o Gil tá me dando ousadia aí, ó. Que eu posso ficar a noite toda, depois não reclama. É... Pode ficar, Thalita, sem problema nenhum. Eu fui visitar uma escola que o meu estudante, olha que história interessante essa. O menino, ele tinha autismo, nível 3 de suporte, não verbal, nível 2 de suporte, não verbal, e fazia o atendimento comigo no centro. Só que o troço lia, ele não falava, ele não se comunicava verbalmente. Mas se você entregasse um texto para ele, ele lia o texto. Olha que negócio intrigante. Não falava numa conversa, mas na leitura ele falava.
Escrevia. E lá vou eu visitar a escola desse menino, vou chamar ele de Joãozinho. Lá vou eu visitar a escola de Joãozinho. Quando eu chego na escola de Joãozinho, sabe o que é que acontece? Joãozinho estava no portão da escola com o avô. Aí eu tomei um susto, eu falei, gente, o que esse menino está fazendo aqui que era a hora dele estar na sala de aula? Aí o avô falou, não, Pro, é porque ele só fica na sala até certo horário. Depois de certo horário, ele fica aqui no portão. Eu achei estranho, mas existem as adaptações curriculares, né? E a adaptação de tempo também acontece. Estou chegando na escola, tenho que entender o contexto. Vou conversar com a professora de Joãozinho, uma colega muito animada, empolgada, que se dizia assim muito envolvida com a inclusão. Fiquei feliz. E ela me trouxe um portfólio de João. Sabe, gente? Eu quero que você entenda que eu não estou aqui para julgar a minha colega. Eu entendo ela. Ninguém recebeu formação na nossa geração para trabalhar com isso. Então é muito difícil. Mas eu quero que você entenda também porque João estava lá no portão, 3 horas da tarde, quando ele devia estar dentro da sala de aula. Quando eu abro aquele portfólio, que eu vou passando as folhas, eram todas atividades de cobrir e de pintar. Você lembra quais foram as habilidades que eu falei que João tinha? Ele lia e ele escrevia tudo. Mas o menino só tinha atividade de cobrir e de pintar. Gente, nem eu, até eu, passar o dia todo na sala de aula cobrindo, pintando, eu queria ficar no portão mesmo. Então ele estava no portão por quê? Porque ele é autista? Ele estava no portão por quê? Porque as habilidades dele não foram percebidas. Eles estavam colocando ele muito aquém do que ele podia oferecer. E então, ele estava sem estímulo para permanecer naquele ambiente. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, como é que eu vou dizer para ela agora que ele sabe ler, que ele escreve? Meu Deus, como é que eu vou falar de uma maneira que não seja grosseira até para ela não achar que eu estou querendo dizer que o trabalho dela não está sendo bom, né? Que essa não era a minha intenção. Aí eu perguntei, eu fiz, ô Pro, lá no centro, que às vezes pode acontecer isso com pessoas com autismo, ela demonstra habilidade em um ambiente e em outro ambiente ela não demonstra a mesma habilidade. Eu falei, ô Pro, lá no centro, ele consegue ler e escrever. Aqui ele não consegue, não. Aí ela bateu as mãos e falou assim, menina, a auxiliar dele descobriu ontem que ele é alfabetizado. Aí eu respirei fundo e falei, pelo menos alguém descobriu. O que foi que aconteceu? Não sabiam que o menino tinha habilidade, que o menino tinha condição de ir além. Mas às vezes o menino não tem a habilidade. Ele ainda não tem condição de ir além. Ele não sabe entrar na sala e ficar sentado. Ele ainda não sabe atender o pedido do professor. E isso são coisas que precisam ser ensinadas para algumas pessoas com autismo. E se ele não tiver a atenção compartilhada, ou seja, o professor está mostrando aqui no quadro, ó, o que você quer? Olha para cá, por causa disso, disso e disso. Ele não sabe olhar para o dedo do professor, aonde o professor está indicando, para compreender aquilo que o professor está falando. Se ele não tem essa habilidade, ele não vai aprender conteúdo nenhum. Então, a gente precisa descobrir qual habilidade o nosso aluno ainda não tem, para ajudar ele a construir e, então, ensinar coisas que você acha que já deveriam ter sido aprendidas por ele, tá certo? Então, quais são os cuidados necessários para que ele assista às aulas concentrado? Entender em que momento, e quais habilidades, naquele momento, quais as habilidades que ele já tem. Pode passar. E aí é a grande questão. A escola não observou, ou não deu tempo de ler tudo, mas vamos lá. A grande questão é, autistas incluídos ou matriculados? Infelizmente, digo a vocês, autistas, na maioria das vezes, estão apenas matriculados. Porque o que eu atendo de crianças matriculadas, crianças e adolescentes matriculados na escola, e que a mãe vira para mim e fala assim, Pro, ele não vai não. Como é?
Ele não vai não, porque a escola diz que ele não tem auxiliar. Isso não é motivo para ele não ir. Isso pode dar problema seríssimo. Cuidado você, professor. Eu recebi um relatório de um professor, que eu não sei se eu posso chamar aqui de relatório. E quando eu falo isso, por favor, eu não estou culpando o professor somente. Porque eu acho que também cada um é responsável pela sua formação. A gente não pode ficar esperando que a faculdade dê tudo, né? Não, nós somos responsáveis pela nossa formação. Mas eu também compreendo, como eu já falei, que a nossa geração não foi uma geração que foi formada para receber essas pessoas e tal. O fato é que eu recebi um relatório e uma folha de caderno, onde o professor escreveu assim, falou alguma coisa do menino, bem superficial, e botou: quando eu tenho tempo, eu faço alguma atividade para ele. E o pior, Gustavo, ele assinou. E quando aquela mãe me entregou aquilo que ele chamou de relatório, eu pensei, gente, inclusão não se faz sozinho mesmo. Cadê a coordenação da escola que não viu isso? Será que ele fez no caderno, na folha de caderno, porque a escola não tem papel? Então, cadê o Estado, né, que era uma escola pública? Aquele cara, ele estava assinando ali a justa causa dele. Porque é obrigação do professor fazer atividade adaptada, gente. Não é uma coisa de, se eu tiver tempo. Não! Quando dá? Como assim? O aluno é seu. Para a gente ter alunos verdadeiramente incluídos, precisa ter uma personalização do ensino de acordo com as necessidades e interesses de cada estudante. A gente tem que ter foco no que a gente quer com cada menino. Vai acontecer duas coisas com você aí. Ou você vai dizer assim, ai, tô começando, pensei que eu estava terminando a faculdade, que eu tinha aprendido tudo, mas não, eu tô, na verdade, começando, bora lá. Ou então você vai dizer assim, meu Deus, essa mulher, viu? Só veio aqui agora me fazer me arrepender de ser professor, de escolher esse curso. Que é muito sério, é muito trabalho. E o dinheiro não paga não, viu? Não vou mentir para você. O dinheiro que a gente recebe não paga o nosso trabalho, infelizmente. Mas você entrou nisso sabendo. Então depois não vai reclamar. Claro que a gente tem que reclamar, tem que lutar pelos nossos direitos, mas isso não pode ser justificativa para você não fazer o que é sua obrigação. Agora, como eu te falei, sabe o que é que paga? É quando uma mãe olha para você e fala assim, ó, meu filho nunca achou uma profissional como você. Rapaz, isso não tem dinheiro que pague. É quando uma mãe olha para você e fala assim, depois que ele começou com a senhora, olha quanta coisa ele aprendeu. É quando a mãe olha para você e fala assim, eu nem sabia que ele fazia isso. Aí paga. Aí você olha e fala assim, uau, valeu a pena. Tá valendo a pena. Vai lá, Gustavo. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o plano de ensino individualizado, que é direito do aluno. Todo aluno precisa ter o seu plano de ensino individualizado, aluno com deficiência, que nasce a partir de uma avaliação óbvia, como o nome já diz, individualizada, com metas e objetivos claros. Então, o que é que eu quero com aquele menino? Que legal, educação inclusiva no TCC. Desafios mesmo, irmã, é muito desafio. Mas vamos lá. As metas, os objetivos claros, as adaptações que vão ser feitas. Então, a adaptação do currículo, da metodologia, quebre as tarefas complexas em tarefas menores. Incorpore estratégias de ensino visual, porque cientificamente é comprovado que a área do cérebro de pessoas com autismo é mais desenvolvida do que a área da audição, por exemplo. Geralmente, pessoas com autismo precisam de uma comunicação exata. Então, se você ficar lá falando, não vai dizer nada para eles. Como eu estou falando aqui com vocês agora.
Se tivesse alguém com autismo aqui, eu tinha que ser muito mais direta. Pá, 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 pá. Eu ia ter que chamar ele no final e dizer assim, vamos conversar, deixa eu te pontuar algumas coisas. E ser pá, 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 pá. Eu não ia poder ficar contando historinha. Tá entendendo? A comunicação e o comportamento dessa pessoa, como é, o que é que você espera também em relação a esse comportamento, como está esse comportamento hoje, o que é que você quer daqui a um mês, daqui a 2 meses, em 3 meses. O ambiente tem que ser um ambiente seguro também. Coloque aquelas matérias que são mais fáceis para ele no início das aulas, aquelas atividades mais fáceis para ele no início das aulas, para dar uma estimulada. Envolva a família, envolva os profissionais que atendem. Tenha também o acompanhamento contínuo. Inclua esse menino em todo o contexto, porque o que acontece demais, sabe o que é? A escola vai fazer um passeio, Gustavo. Manda o convite para todo mundo, mas não manda para aluno com autismo. Pode responder processo. E esse plano de ensino individualizado deve focar no fortalecimento das habilidades necessárias para ele. E não dá para você pegar o PEI, que a gente chama Plano de Ensino Individualizado de João, e usar o mesmo PEI para João Augusto. João é uma pessoa, João Augusto é outra. É individualizado. Pode passar. Então, diante de tudo que eu te falei, você tem 3 opções. Você pode assumir, encarar o desafio de ser um professor inclusivo, lidando com os obstáculos, aprendendo a cada dia. Você pode fingir que vai assumir, dizer que está engajado, mas na verdade não oferecer o apoio necessário para o estudante. Ou então você pode sumir, meu amigo. Você pode fechar o olho, fingir que não está acontecendo nada e perpetuar a ideia de que a escola é para quem se molda as suas metodologias de ensino. Eu espero de verdade que vocês não escolham essa terceira opção. Porque se você escolher essa terceira opção, eu vou deixar bem claro aqui, você vai ser um profissional frustrado. Aquele que só está indo por causa do dinheiro. Tomara que vocês assumam a responsabilidade. E assumir a responsabilidade, deixa eu te dizer, não é acertar o tempo todo. Porque incluir, olha o que eu vou lhe dizer, incluir é respeitar o momento do outro, mas é respeitar o seu momento também. Tem coisas até hoje que acontecem que eu boto a mão na cabeça e eu fico, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E eu pego lá coisa para ler, para estudar de novo, para ver que estratégia eu vou usar ali, né, para que aquele comportamento inadequado mude. O que é que está acontecendo? Analisar o contexto, analisar o comportamento. É 1000 coisas que a gente precisa fazer. E eu tenho 22 anos nisso, eu fiz esse ano. E eu digo a você, viu? Eu não sei ainda muita coisa, não. Porque cada estudante que entra pela minha porta, ele me ensina algo diferente. Eu tenho que buscar estratégias diferentes para lidar com ele. Pode passar. E, para encerrar, eu trouxe aí, né, alguns livros, sugestão de livros para vocês que têm interesse na área. Tem o Cérebro Autista, esse livro é de uma autista, inclusive, muito bom. Mundo Singular, Transtorno do Espectro Autista, uma pequena introdução, e Crítica à Pseudociência na Educação Especial. São livros que vão trazer uma clareza bem maior do tema para vocês. Pode passar. E aí também, para quem tiver interesse, depois o Gustavo passa esses links, são artigos que valem a pena serem lidos, que tratam sobre inclusão. Espero ter colocado um pouquinho aquele gostinho de quero mais. Pode passar aqueles lados lá também, em vocês. E deixar essas 2 mensagens. A primeira é que não existe um único homem sobre a face da Terra que não seja capaz de fazer mais do que imagina. Então, se você acha que você pode fazer alguma coisa em qualquer área da sua vida, você pode. Mas você pode fazer muito mais do que você imagina, tá? E a outra frase diz assim: quando queremos fazer algo,
vamos criar caminhos para fazê-lo. Mas quando não queremos, criamos desculpas. Nós não esperamos acontecer. Nós fazemos acontecer. Não espere a inclusão ser feita pelos nossos governantes. Não espere a inclusão ser feita até por alguns gestores e coordenadores das escolas que vocês vão trabalhar. Tudo bem, inclusão não se faz sozinho, mas você pode ser aquele passarinho que joga aquela gotinha na floresta que está incendiando. Você pode ser. Só precisa você escolher assumir a sua responsabilidade. Obrigada pela oportunidade e se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estamos aí.